nós fizemos todo aquele desenho de metaplasia escamosa, né? De fenômeno de reparo, vocês lembram disso? Então, nós falamos na semana passada de alterações citológicas de caráter inflamatório. Então, nós vimos metacromasia, aloperinuclear, hiperplasia, vacuolização, binucleação, né? Que são as principais alterações citológicas inflamatórias, e nós vimos sobre as alterações de reparo. Quais que são essas alterações de reparo que a gente viu? Metaplasia escamosa. Essa metaplasia escamosa, ela pode ser madura ou ela pode ser imatura. Ela vai ser madura quando esse reparo acontecer em células superficiais e intermediárias. Ela vai ser imatura quando esse reparo acontecer em células da camada profunda, da camada basal e parabasal. Mas o que é metaplasia escamosa? Metaplasia escamosa nada mais é do que quando as células de reserva do epitélio glandular se diferenciam e reparam o epitélio escamoso. Então, a metaplasia, ela não é um fenômeno inflamatório, ela é um fenômeno reparatório, certo? Gente, eu só vou mudar de lugar aqui, porque meu pequeno acordou. Me dá 2 minutinhos, 1 segundo. Então, deixa eu chegar para trás aqui. Eu acho que vai ser. Oi? Antes de você continuar, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Ontem eu postei nas minhas redes sociais que eu estava estudando, né? Perguntando se as pessoas já tinham feito, se as mulheres já tinham feito o Papa Nicolau. Aí uma estudante de medicina me mandou mensagem falando assim que só é recomendado fazer após os 25 anos para a maioria das mulheres que não possuem casa na família, porque as lesões que aparecem antes dos 25 anos têm alta chance de serem curadas pelo próprio corpo, e aí o exame só traria mais prejuízo psicológico e físico para paciente. Aí eu queria ver com vocês se é isso mesmo, porque eu fiquei... Nós vamos, a gente, mais para frente, a gente vai aprender isso com mais detalhe. Mas o que acontece? O Ministério da Saúde preconiza a faixa para coleta do exame de Papa Nicolau, o SUS, tá? Preconiza a faixa etária de coleta para o exame preventivo dos 25 aos 64 anos de idade. Isso é fato. E após 2 resultados anuais negativos, que essa paciente retorne 3 anos depois e faça o preventivo a cada 3 anos, depois de 2 resultados anuais negativos. Quando a gente analisa a curva do Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência são novos casos de câncer de colo de útero, acontecem em meninas na faixa etária dos 14 aos 16 anos de idade. A gente tem, inclusive, existe profissionais da saúde têm pleiteado a redução dessa faixa etária preconizada pelo SUS para que as campanhas não sejam feitas para mulheres a partir dos 25 anos de idade, mas que sejam feitas para que, a partir da primeira relação sexual, você faça o seu exame preventivo. Por quê? O que o governo ou o Ministério da Saúde diz a respeito? Que se você antecipa essa faixa etária, eles acham que o SUS não suporta esse volume de pacientes para poder fazer esse preventivo. Mas acaba que, de uma certa forma, essa conta chega depois, né? Porque é muito mais caro cuidar de uma adolescente com uma neoplasia. Existem controvérsias hoje a gente vai ver sobre isso, acerca do câncer de colo em adolescentes. Por quê? Por um lado, elas têm o sistema imunocompetente, quando comparado a uma mulher de 25, de 30 anos, que talvez já tenha tido outros parceiros sexuais, já tenha passado por algum parto, já tenha, ou talvez tenha um hábito do tabaco, por exemplo, enfim, fatores genéticos e epigenéticos que podem favorecer a carcinogênese cervical. E a adolescente ainda não. Então,
isso pode favorecer a regressão dessa persistência viral. E aí, essa paciente ser curada. O problema está no subtipo viral que essa adolescente contamina. Se ela se contaminar com HPVs de subtipos virais de alta malignidade, a agressividade desse vírus vai ser muito maior numa adolescente do que numa mulher a partir dos 18 anos. Por quê? Vamos lembrar lá da metaplasia escamosa. Lá na metaplasia escamosa, ela não acontece numa área de intensa atividade metabólica, naquela zona de transformação, na zona de transição, numa zona alvo, onde as células de reserva reparam o escamoso. Ali, aquela zona de junção escamocolunar em adolescente, se eu pensar o útero dessa forma aqui, em adolescente, essa zona ela é exposta. Então, o vírus faz um estrago muito maior numa adolescente. Numa mulher acima dos 18 anos de idade, essa zona de junção escamocolunar ela é mais internalizada. Com isso, as mulheres têm um fator protetor favorável, as mulheres acima dos 18 anos de idade. Então, é muito raso dizer que existem questões de traumas psicológicos antes dos 25 anos de idade, ou que isso pode refletir sobre, assim, se a menina ela já está pronta para uma relação sexual, de certa forma ela precisa fazer todo o controle ao câncer de colo de útero, já que ela está exposta mais do que uma menina que ainda não teve uma relação sexual ao papiloma vírus humano, até porque o preservativo, ele minimiza a chance de contágio, mas ele não bloqueia a chance de contágio. Então, ao preservativo é lindo e maravilhoso ao HIV, é lindo e maravilhoso em relação à sífilis, mas em relação ao HPV não, porque o vírus se inclui nos pelos pubianos. Então, a partir da primeira relação sexual, essa menina ela deve realizar o Papa Nicolau. E é feito dessa forma na rede pública, na rede privada. Se ela tiver 12 anos de idade com a primeira relação sexual, ela vai fazer o exame preventivo, tá? Entendi. Eu fiquei pensando, porque já tem uma certa dificuldade das pessoas, da sociedade, prevenir, né? De ir até o médico para fazer esse exame, que é um pouco invasivo, né? Muita gente não quer fazer, se propaga, que deve ser feito só em mulheres acima de 25 anos, eu acho que dificulta ainda mais essa prevenção, né? Esse controle. Aí, muito obrigada por nada. me responder, porque a gente fica sem saber, né? Na verdade, assim, o Ministério da Saúde preconiza que seja dos 25 aos 64 anos de idade no SUS, mas na rede privada não, a partir da primeira relação sexual, tá? E é muito triste, assim, porque você vê uma menina de 14 anos de idade no isolamento num hospital com uma bala de césio introduzida na vagina, é algo para radiação local, né? É algo extremamente triste. Eu acho que não tem palavra que define isso assim melhor. É muito triste ver. E a menina fica no isolamento, fazendo uma radiação local. É muito triste, né? Então, por que não prevenir? Oi? Só uma pergunta sobre isso. Você falou que o SUS, tipo, ele recomenda você fazer esse exame após os 25 anos, mas se você for mais nova que isso e quiser ir lá fazer, eles também não podem falar. Você pode ir fazer, tá? Ele vai te receber e você vai fazer. Mas a campanha do Ministério da Saúde é dos 25 aos 64 anos de idade, certo? Entendi, obrigada. Por questões mesmo, gente, assim, por que definiu essa idade? Porque é a faixa etária de maior prevalência, ou seja, de maior número de casos, não de incidência de casos novos, mas de prevalência. Então, o maior número de casos prevalentes acomete essa população dos 25 aos 64 anos de idade, certo? Então, vamos seguir aqui. Olha só. Na semana passada, nós vimos sobre as alterações citológicas de caráter inflamatório e as de caráter reparatório. Nós falamos muito sobre zona de junção escamocolunar, né? Sobre metaplasia escamosa, sobre a possibilidade
das células de reserva do epitélio glandular se diferenciarem em células escamosas com objetivo de reparo. Vocês lembram disso? Hoje, a gente começa a falar de agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos que a gente começa a falar hoje, não necessariamente eu preciso tê-los para eu ter metaplasia escamosa e para eu ter alterações citológicas de caráter inflamatório. Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês um slide de aspectos citológicos normais e inflamatórios. Nossa, tem um cachorro da minha vizinha, tadinho, ele não para de latir. Olha só. Tá compartilhado, gente? Tá. Tá? Tá, Ju. Então, isso. Aqui, a gente tem as nossas célulazinhas, né? Profundas, intermediárias, superficiais. As células glandulares vistas de cima ou vistas lateralmente. Aqui, eu acho que eu já mostrei esse slide para vocês, mas vou mostrar de novo. Nós temos, como componente da análise citológica, vários elementos. Então, nós temos células glandulares, nós temos células escamosas, que elas estarão lá em diferentes graus de maturação, né? Então, eu tenho células escamosas profundas, células escamosas superficiais, células escamosas intermediárias. Nós temos bacilos de Doederlein como elementos, né? Quem são esses bacilos de Doederlein? Esses bacilos de Doederlein, eles trabalham ao nosso favor, né? São bacilos que hidrolisam glicogênio, então eles trabalham ao nosso favor, formando eles são uma espécie de soldado, porque eles hidrolisam glicogênio, e o glicogênio está presente na membrana das bactérias, né, da maioria das bactérias. Então, ele quebra essa entrada bacteriana no nosso organismo, esses bacilos de Doederlein. Nós temos a presença de leucócitos, nós temos a presença de hemácias como elementos, nós temos a presença de muco, né? Então, todos esses elementos que nós dissemos aqui agora, eles compõem toda a microbiologia, são elementos que compõem o esfregaço vaginal. Então, quando a gente traz aquela amostragem lá da região de fundo de saco, região ectocervical, região endocervical para a lâmina, eu vou ter células epiteliais em diferentes graus de maturação, vai depender da fase hormonal que essa paciente estiver vivendo. Eu vou ter epitélio glandular, eu vou ter muco, eu vou ter leucócito e vou ter hemácias. Posso ter outros elementos? Posso ter os agentes infecciosos, eu posso ter um fungo, eu posso ter uma bactéria, tá? Então, o bacilo de Doederlein, ele faz parte da biota e a gente deve cuidar deles. No homem, o sêmen, ele é um líquido estéril, tá? Então, a gente não pode ter essa biota, essa flora bacteriana, no caso do sêmen, quando a gente for falar de espermograma mais para frente, ok? Um quadro inflamatório, é lógico que aqui a gente colocou uma foto do extremo, né? Eu tenho uma migração leucocitária importante. Então, a gente tem a chegada desses leucócitos, né? Todas essas manchinhas aqui, ó, roxinhas, são leucócitos. Nós temos as hemácias, né? E as células escamosas. Reparem que essa célula aqui, ó, ela tá colorida de rosa e azul ao mesmo tempo. Isso é uma metacromasia. Essa célula aqui de baixo, ó, ela tem vacúolos. Ela tá furadinha. Então, a gente tem vacuolização. Essa célula aqui, ó, não tá tão bonito, mas em volta do núcleo eu consigo perceber que tem um clarinho. Isso é halo perinuclear, tá? Então, eu tenho
num processo inflamatório, eu posso não ter o agente infeccioso, porque às vezes essa paciente tem uma reação alérgica ao sêmen, por exemplo. Então, essa paciente, ela tem todas as alterações características inflamatórias. Às vezes, a gente tem pacientes que só tem metacromasia, ou que só tem halo perinuclear, tá? Então, não necessariamente eu preciso ter uma lâmina que eu tenha todas as alterações citológicas de caráter inflamatório para eu dizer que essa lâmina é inflamatória. Às vezes eu tenho apenas metacromasia, às vezes eu tenho apenas binucleação, tá? Então, quando a gente fala em inflamação, eu tenho um conjunto de fenômenos de reação de qualquer agressão, né? Pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser parasitária, acho que eu falei isso para vocês já. Mas eu tenho um exudato inflamatório. Esse exudato que a gente fala inflamatório, né? Esse nome diferente aí, nada mais é do que a migração de leucócitos, tá? Então, a chegada desse exudato inflamatório é a chegada de leucócitos. Antes de continuar aqui, eu vou compartilhar com vocês essa tela. Olha só. Eu quero que vocês pensem em dois conceitos: vaginite e vaginose. Vaginite é quando nós temos uma inflamação. O final, a palavra it, ela se refere a uma inflamação. Tá? Então, quando eu tenho um processo inflamatório, eu tenho uma vaginite. Então, aqui, ó, vaginite eu tenho presença de inflamação. Eu posso ou não ter a presença de um agente infeccioso. Então, posso ou não apresentar um agente infeccioso. Por que eu posso ou não apresentar um agente infeccioso? Porque, por exemplo, eu posso ter utilizado um produto íntimo que me provocou uma alergia. Eu tenho um agente infeccioso? Não, eu tenho um agente inflamatório. Eu desenvolvi uma inflamação, mas ao usar um sabonete íntimo, por exemplo, eu não me contaminei com um fungo, eu não me contaminei com um vírus, tá? Eu tive uma reação inflamatória em resposta àquele produto químico, mas eu não tive um agente infeccioso, mas eu tive inflamação. Se eu tive inflamação, eu tive vaginite. E se eu tive inflamação, eu tive, ao analisar o meu esfregaço citológico, eu posso ter tido a presença de metacromasia, eu posso ter tido a presença de halo perinuclear, eu posso ter tido a presença de hiperplasia, eu posso ter tido a presença de vacuolização, eu posso ter tido a presença de binucleação, ou multi, enfim. Quando eu tenho uma vaginose, eu tenho ausência de inflamação, e eu tenho presença de agente infeccioso. Olha só que engraçado. Eu não tenho nenhuma resposta inflamatória no meu organismo, mas eu tenho ali local, tá? A nível tecidual, mas eu tenho a presença de um agente infeccioso. Tem um micro-organismo que é muito comum, que é responsável por vaginose, que é a Gardnerella vaginalis. Um outro micro-organismo, que é o Mobiluncus, também é responsável por essa vaginose. Eles não iniciam um processo inflamatório local. A Gardnerella e o Mobiluncus, por exemplo, a Gardnerella, no caso, ela libera uma toxina que mata a nossa flora bacteriana,
os nossos bacilos de Doderlein e impede a migração leucocitária. Então, olha só, eu não tenho migração leucocitária. Se eu não tenho inflamação e também não tenho essa migração leucocitária, eu não vou ter metacromasia, eu não vou ter halo perinuclear, eu não vou ter hiperplasia, eu não tenho nenhuma dessas alterações. Eu tenho uma vaginite, porque eu tenho a presença de um agente infeccioso sem desencadear uma inflamação. Aí, vocês podem me dizer assim, Lorena, um dia eu estava lá no laboratório, porque isso pode acontecer, lá no estágio. Estou lá no estágio, Lorena, e uma lâmina que tinha Gardnerella, mas nessa lâmina que tinha Gardnerella, estava lotada de metacromasia. E você disse que a Gardnerella não provoca inflamação. A Gardnerella não desencadeou aquela metacromasia. Então, esse paciente ele tem um agente infeccioso e ele tem uma outra questão inflamatória. Não é a Gardnerella e não é o mobiluncus que desencadearam aquelas alterações na estrutura das células, certo? Até aqui todo mundo entendeu? Sim? Ok? Podemos seguir? Podemos. Oi? Podemos seguir. Uhum. Então tá, vamos lá. Vou parar de compartilhar essa tela. Vou compartilhar outra. Então, quando a gente fala dessas alterações, eu tenho migração leucocitária, os macrófagos para o local da inflamação. Na citologia, como que a gente chama esses macrófagos? A gente chama eles de histiócitos, né? Só que os histiócitos na citologia, eles aparecem até o 12º dia do ciclo, né? Eu tenho modificações na estrutura desses epitélios, hiperplasia, metaplasia, tem fenômeno de reparação, tem alteração morfológica variada, né? E a presença do fator causal. Essa presença do fator causal, gente, não necessariamente eu vou ter, porque às vezes eu estou falando de uma reação, por exemplo, de uma inflamação por uma relação sexual, e aí eu não vou ter agente infeccioso, ou de uma reação alérgica, né? E nem sempre eu vou ter esse fator causal de origem infecciosa. Isso que é importante vocês guardarem aí. As principais modificações citológicas das estruturas epiteliais, eu coloquei algumas aqui: hiperplasia, vacuolização, halo perinuclear, metacromasia. A metaplasia escamosa é uma modificação citológica? É, mas não é de inflamação, é de reparo, tá? Metaplasia, o nome metaplasia solto, sem dizer que é metaplasia escamosa, nada mais é do que transformar um tipo celular em outro. Só que igualmente típico, mas diferenciado. Por exemplo, no caso da metaplasia. Então, não é esse o conceito que a gente vai usar de metaplasia. Aqui é um conceito geral, que eu tenho um epitélio se transformando em outro com algumas características ainda, do epitélio anterior, do seu epitélio de origem. Quando a gente fala metaplasia escamosa, eu uso aquele conceito que a gente viu na semana passada. Quando eu falo de metaplasia escamosa, eu falo de células de reserva do epitélio glandular se diferenciando e reparando as células escamosas, ok? Quando eu falo que ele parece, né, que eu tenho um outro tipo, um tipo celular igualmente típico e diferenciado, é só a gente olhar para as células metaplásicas e ver que elas herdam características do epitélio glandular, porque elas estão encaixadinhas, como quebra-cabeças, né? Elas só têm cara de escamoso, mas elas têm todas as características do epitélio glandular. Então, vamos falar dos agentes inflamatórios? Quando a gente tem um fator causal, eu tenho ali um agente infeccioso, tá? Quando esse meu fator causal, ele é de origem infecciosa, e não de origem de inflamatória ou reacional apenas, tá? Então, em alguns momentos, às vezes, essa paciente ela pode ter contraído algum agente infeccioso.
Então, um estafilococcus, um streptococcus, a citologia, ela não vai conseguir me trazer o nome desse micro-organismo. Então, a citologia, ela não me traz o nome desse micro-organismo. Quem me traz o nome desse micro-organismo é a Carla Pataro, lá na microbiologia, tá? Ela traz para a gente o nome desse micro-organismo. Por quê? Porque ela faz uma cultura, ela faz uma coloração de gram primeiro, identifica esse micro-organismo, se ele é gram positivo, se ele é gram negativo. Ela classifica ele quanto à forma, se ele é um bastonete, se ele é um coco, se ele está organizado aos pares, se ele está organizado em fileiras, tá? A citologia, ela me permite ver que eu tenho a presença de cocos. E eu não posso dizer na análise citológica se esse coco ele é gram positivo ou gram negativo. Por quê? Porque eu não usei coloração de gram. Eu usei o quê? Eu usei coloração de Papa Nicolau, tá? Mas, no meu laudo, eu relato que eu tenho a presença de flora bacteriana cocácea, ok? E ela gera uma vaginite. Por que uma vaginite? Porque eu tenho todas as alterações estruturais citológicas. Eu tenho metacromasia, halo, eu tenho migração leucocitária, certo? Um outro bacilo que a gente tem e que substitui em alguns momentos a nossa flora bacteriana cocácea, aqueles bacilos do Oderlein, são os bacilos difteroides. Esses bacilos difteroides, gente, aqui a gente coloca um breve relato deles, né, dizendo que eles são gram-positivos, mas isso, quando a gente coloca que eles são gram-positivos, é quando eu faço microbiologia, tá? Gente, agora eu vou falar para vocês uma comparação surreal. Na literatura fala, isso está na literatura, e a gente tem que aceitar, ela fala que o bacilo difteroide, ele se assemelha a um palito de fósforo de 2 cabeças. Gente, pelo amor de Deus, enxerga um palito de fósforo aqui, e ainda mais de 2 cabeças. Quando a gente fala de 2 cabeças, a gente lembra de mula sem cabeça, né? Umas coisas assim. Não tem nada a ver palito de fósforo de 2 cabeças. Tem autores que dizem que os bacilos difteroides se assemelham ao halter de academia, aquele haltere de academia, aquele pezinho, né? Porque ele tem as extremidades hipercoradas. Mas, gente, assim, é muito difícil a gente ver um bacilo difteroide lindo e maravilhoso, onde todas as 2 extremidades estejam coradas. Qual que é a principal característica que eu percebo desse bacilo difteroide? Quando a gente olha para a lâmina, a gente observa que a flora bacteriana desse paciente, igual a gente viu anteriormente do bacilo de Doderlein, aquela poeirinha que fica no fundo da lâmina, que eles são maiores e mais gordinhos, tá? Então, eles são bem maiores do que os bacilos de Doderlein. Determinadas pacientes não possuem os bacilos de Doderlein, eles foram substituídos pelos bacilos difteroides. Então, em algumas pacientes, a presença de bacilo difteroide faz parte da flora. Para algumas pacientes, ele desenvolve uma vaginite inespecífica, ele provoca um processo inflamatório inespecífico. Lembrando que a flora bacteriana vaginal, né, ela está muito associada ao pH vaginal. Então, minimamente uma alteração de pH impacta de maneira negativa nessa flora. Então, se eu tenho um pH mais ácido, eu tenho um comportamento, e se eu tenho um pH mais alcalino, eu tenho outro comportamento. O que pode nos deixar propícios a uma maior contaminação, tá? Até aqui todo mundo entendeu ou querem que repita alguma coisa? Pode perguntar, gente. Lorena, Oi? as inflamações, quando é vaginite, a paciente sempre vai ter sintomas e nas vaginoses nem sempre. Como é em relação aos sintomas? Tá. Na vaginite, ela tem sintomas característicos na lâmina. A paciente, primeira coisa, todas as 2 pacientes têm sintomas e sinais clínicos. A que tem vaginite e a que tem vaginose. A diferença é que, microscopicamente, a que tem uma vaginite, ela tem alterações estruturais nesse epitélio.
ela tem metacromasia, ela tem halo, ela tem migração de leucócitos. Na paciente que tem vaginose, ela tem sinais também, que ela está contaminada, né, por um agente infeccioso, mas ela não tem modificações nesse epitélio. Então, essa paciente, ela não vai ter, por exemplo, uma metacromasia, ela não vai ter um halo perinuclear, mas não significa que ela não tenha sinais. Por exemplo, uma paciente que contraiu Gardnerella vaginalis, essa paciente com Gardnerella, ela tem uma alteração de odor característico, porque a Gardnerella libera um odor de amina de peixe, ela tem uma secreção com uma alteração de odor característica, certo? Certo, entendido. Obrigada. Por nada. Podemos passar para o próximo agente? Lorena, você pode só repetir rapidinho sobre a flora bacteriana cocácea? Posso. Olha só, tem pacientes que... nós estamos falando, então vamos lá, deixa eu só voltar aqui. De flora bacteriana. Então, o ideal é que todas as pacientes tenham os bacilos de Doderlein, que é essa poeirinha que fica aqui no fundo da lâmina, como flora bacteriana. Esse é o mundo ideal. Porque esses bacilos de Doderlein, eles hidrolisam glicogênio e eles trabalham de forma protetora ao nosso favor. Então, é a nossa flora favorita, tá? Só que em alguns momentos, essa paciente, ela contrai outros agentes infecciosos e que substituem a nossa flora. No caso, a flora bacteriana cocácea. Eu não vou dar nome para essa flora. Eu não vou dizer que eu tenho, por exemplo, um Staphylococcus, eu não tenho um Streptococcus, eu não tenho. Então, eu preciso, para identificar a flora bacteriana cocácea, eu preciso de realizar cultura, né? Então, a gente não consegue realizar uma cultura na citologia, mas eu consigo enxergar que eu não tenho aqueles tracinhos lá que são dos bacilos de Doderlein, que eu tenho cocos no fundo da lâmina, ok? Entenderam? Ok, entendi. Obrigada. Por nada. Mas alguém ia perguntar alguma coisa. Diga. Você pode explicar, por favor, sobre bacilos difteroides, por favor? Bacilos difteroides? Isso. Claro. Vamos lá. Deixa eu só falar aqui que eu tenho... Isso. Os bacilos difteroides também da mesma forma. Tem pacientes que têm substituição daqueles bacilos de Doderlein por bacilos difteroides. Qual que é a característica desses bacilos difteroides? Eles são maiores do que os bacilos de Doderlein. Geralmente, eles têm o dobro do tamanho de um bacilo de Doderlein e eles têm as extremidades mais hipercoradas. Tem paciente que esse bacilo difteroide, ele já substituiu aquela flora de bacilo de Doderlein e vive com você bem, feliz para sempre, sem provocar nenhuma inflamação. Tem pacientes que esse bacilo difteroide, ele é um novato, ele chegou naquele momento e, por isso, ele iniciou um processo inflamatório, uma vaginite, certo? Entenderam? Entendi. Obrigado. Por nada. Agora, gente, nós vamos falar de um agente que é a Neisseria. Gente, a Neisseria, ela é uma bactéria que provoca uma das secreções, é um micro-organismo responsável por uma das secreções mais abundantes, tá? Especialmente nos homens, e durante a manhã. A gente fala que é a secreção da manhã, mas é abundante mesmo, tá? Nas mulheres, também provoca essa secreção abundante. Então, quando a gente olha a cerviz uterina dessa paciente, ela fica o tempo inteiro liberando essa secreção abundante. E aí, eu quero abrir um parênteses para explicar uma questão para vocês.
Aqui tem um espéculo, nessa figura 2 aqui tem um espéculo, né, que foi introduzido, a gente visualizou a cervix uterina. Tá vendo que a gente tem uma região mais avermelhada, uma região inflamada aqui, né? Isso aqui é uma cervicite, tá? Que é uma inflamação da cervix uterina. Então, a gente chama de cervicite. Essa cervicite, né, nessa paciente, foi provocada, nesse caso, pela Neisseria. Vocês concordam que se eu pegar uma espátula de aire, eu visualizei a cervix uterina, agora eu vou iniciar a coleta. Se eu pegar uma espátula de aire e raspar aqui, ó, aquela extremidade, né, que é assim da espátula de aire, se eu raspar ela na região ectocervical aqui, eu vou raspar só a secreção? Eu vou tirar essa leucorreia e vou passar essa secreção na lâmina? É esse o objetivo da citologia? Analisar a secreção? Não é. Quem analisa a secreção é lá na microbiologia. Aqui a gente vai analisar a célula. Essa secreção não me interessa. Então, eu preciso limpar essa secreção. Como que a gente faz isso? Né? Coloquei o espéculo, visualizei a cervix uterina dessa paciente. Opa, agora vamos secar essa secreção. Como é que a gente faz isso? Existe uma pinça, ou uma tesoura com trava, ou uma pinça com trava, que ela tem um formato bem alongado, ela tem uma travinha aqui, e na pontinha dela a gente prende uma gaze seca. Pega essa gaze seca, limpa essa secreção, troca a gaze. Limpa de novo essa secreção, troca a gaze de novo. Enquanto essa cervix uterina não estiver desprovida dessa secreção, a gente não deve iniciar a coleta, porque senão eu vou levar só a secreção para a lâmina, eu vou levar aquele tanto de leucócito para a lâmina, e que não é a nossa proposta. Eu preciso levar a célula para eu ver se essas células têm um comportamento neoplásico ou não. É disso que eu preciso, tá? Então, nesse sentido, eu preciso limpar essa cervix uterina. Gente, pelo amor de Deus, jamais, nunca, em momento algum, pega um algodão e prende na ponta dessa pinça e passa na cervix uterina. Se você passar o algodão ele vai grudar, ele vai gostar demais da sua cervix uterina, ele vai colar lá, e na hora que você passar a espátula de aire, você vai trazer algodão para ser analisado, tá? Então, essa retirada desse excesso de secreção, ele tem que acontecer com uma gaze, sem passar produto químico nessa gaze, sem querer fazer faxina, passar com sabão, tá? Nada disso. Gaze seca, retira o excesso dessa secreção. Em alguns momentos, pode usar a gaze com soro fisiológico, porque tem muita secreção? Pode, não tem problema nenhum, mas seca bem para poder iniciar a coleta. Todo mundo entendeu? Sim? Então, Entendemos. Vamos seguir com a Neisseria. A Neisseria, gente, ela provoca essa secreção, né? Assim, Lorena, tem uma pergunta no chat, da Catarina. Deixa eu ver aqui. Catarina, lisa sim, tá? O fato de você passar a gaze seca para poder limpar, lisa sim. Mas a gente tem que pensar no que vai impactar menos no meu laudo. Se eu analisar a secreção e não ter oportunidade de visualizar células que tiveram a estrutura modificada, né? Ou se ou eu vou ter essa célula, ou eu corro risco de ter uma lise celular. Então, sempre, se eu tiver secreção abundante, retiro o excesso dessa secreção, porque o que a gaze vai fazer? A gaze vai lisar minimamente esse tecido, porque a gaze vai esfoliar um pouco dessas células também. Ela vai trabalhar como a gente faz com a escovinha endocervical, que a gente roda a escovinha ali no introito uterino, na região endocervical, para raspar aquelas células. Então, a gaze vai dar uma raspada nessas células também. Não vai ter uma lise celular? Vai, mas não de maneira tão intensa a ponto de prejudicar minha análise,
certo? E o meu esfregaço. Ok? Então, gente, olha só. Só fazer um relato de uma experiência com vocês. Um paciente, uma vez no laboratório, porque a gente fazia coleta masculina também, enfim. E aí esse paciente, ele estava contaminado, né, por Neisseria, por gonorreia, né, ele tinha gonorreia, e como eu disse que a secreção ela é abundante no período da manhã, no período inicial da manhã, é o momento que o laboratório está mais cheio, né, são nas primeiras horas ali da manhã. E esse paciente chegou para fazer uma coleta uretral, né, na uretra, e ele tinha Neisseria. Quando a gente percebeu, né, ao conversar com o paciente, eu pedi a esse paciente que tirasse o excesso de secreção. E no homem, o que acontece? A gente recomenda ao paciente, a gente não faz por ele, então a gente recomenda ao paciente que ele faça a expressão. O que é fazer a expressão? Ele retrai o prepúcio e fricciona até a glande para retirada de algum excesso de secreção para a gente iniciar uma coleta, uma cultura peniana, por exemplo. Gente, esse paciente estava contaminado por Neisseria. Ele tinha tanta secreção, mas tanta secreção, porque a Neisseria, especialmente, ela tem uma secreção mais abundante no período da manhã, porque durante o dia fica minando, mas durante a manhã você tem acúmulo desse material, dessa secreção. Então, quando ele fez a expressão, todo mundo conhece aquele copinho de café, aquele descartável menorzinho? Esse paciente encheu um copinho desse de secreção para descarte. E eu havia dito a ele para fazer a excreção, para fazer a expressão, e ele entregou o copinho, mas no intuito de, olha, você vai analisar isso, né? Então, ele achou que a gente faria a análise a partir daquela secreção, e na verdade não, a gente iria fazer a coleta com o suave uretral. Mas eu estou dizendo esse relato para vocês porque realmente é uma secreção extremamente abundante, tá? Em pacientes contaminados com Neisseria. Fica o tempo inteiro minando assim. Só, gente, que na análise, vamos voltar lá para a citologia. A paciente chegou com o útero dessa forma aqui, com bastante secreção na cervix uterina. A gente ofereceu para essa paciente uma gaze seca. Ofereceu não, né? A gente pegou uma gaze seca, prendeu na ponta de uma pinça, tirou esse excesso de secreção e iniciamos a coleta. Passamos todo esse material na lâmina e essa lâmina foi para coloração. Qual objetiva que a citologia de Papa Nicolau é lida? A citologia de Papa Nicolau ela é lida na objetiva de 10 e confirmada na de 40. Quando eu falo confirmada, o que isso quer dizer? Que eu tenho que reler toda a lâmina na objetiva de 40? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que se eu tiver alguma dúvida em relação à análise citológica, eu posso passar para a objetiva de 40 para poder confirmar se aquela alteração é aquela mesma, enfim. Só que a Neisseria, gente, ela é um diplococo. Ela é bem pequenininha. E os cocos e diplococos, eu só consigo visualizá-los se eu tiver no objetivo de 100. Para o uso do objetivo de 100, a gente precisa utilizar o óleo de imersão, vocês lembram? Então, a prática de análise com óleo de imersão, ela não é realizada na citologia. Mas nada me impede que, se eu estiver laudando lá, um laudo, uma citologia toda inflamatória, eu falo, gente, essa lâmina está muito inflamatória, e eu estou na dúvida se essa lâmina é mesmo apenas inflamatória ou se é uma lâmina neoplásica. Então, como eu estou nessa dúvida, eu vou pingar uma gotinha de imersão e vou levar essa lâmina para de 100. Às vezes eu acho alguma coisa aqui que me surpreenda. E aí, quando a gente leva para de 100, dentro do citoplasma dos leucócitos, porque isso aqui são leucócitos, eu encontro os diplococos, porque a Neisseria se inclui dentro desses leucócitos, tá? Então, ela está aqui linda de viver.
A citologia é o melhor exame para isso? Não. A citologia ela vai me permitir verificar as alterações citológicas que eu tenho e não identificar os agentes infecciosos. Mas se eu identifico, melhor ainda. Eu posso assegurar no laudo da citologia que essa paciente tem Neisseria? Ou que ela tem um diplococo gram negativo? Não, não posso. Primeiro porque eu não usei coloração de gram. E eu não posso chamar isso aqui de Neisseria se eu não fiz o exame microbiológico com todas as provas de identificação para Neisseria. Ah, então não adiantou nada, Lorena, você achar, porque você não colocou o nome, você não deu o nome para o bicho. Olha só, eu posso colocar no laudo que eu tenho a presença de cocos aos pares. O médico vai entender o recado, olha, pode ser Neisseria, tá? E aí ele faz a solicitação de uma cultura, por exemplo, né? Cultura de secreção, a gente faz e semeia no água chocolate, né? Então, toda a cultura de secreção ginecológica, a gente passa aí pelo, né? Faz a cultura, faz gram, para poder identificar a Neisseria, tá? Então, é um outro pedido médico. Na citologia, eu coloco como cocos aos pares ou diplococos, certo? A Neisseria, ela provoca uma vaginite. Então, a paciente, ela vai ter a migração leucocitária, essa paciente, ela vai ter, além dessa migração leucocitária, ela vai ter metacromasia, halo, hiperplasia, vacuolização, né? Não é comum binucleação, porque a binucleação eu tenho quando eu tenho algum vírus envolvido. Até aqui, todo mundo entendeu? Para sempre? Lorena, você falou que pode ser diplococos ou o quê? Ou cocos aos pares, que eles são organizados sempre 2 a 2, ó. Ah, tá, entendi. Tá? Lorena, e sempre vão estar no citoplasma esse aqui que tem indicado com a seta, isso aí são células células escamosas, né? Não, isso aqui que está indicado na célula é o Daniel, não é? Isso, sou eu mesmo. Isso que tá indicado na seta, Daniel, são leucócitos, são células de defesa. É porque aqui está no objetivo de 100, então ele está grandão, mas são leucócitos. Ah, sim. Então, no caso, a gente vai conseguir observar só essa migração leucocitária, só leucocitose, no caso. Só migração leucocitária e aquelas outras alterações, metacromasia, halo, hiperplasia. Ah, sim, entendi. Obrigado, viu? Na citologia, por nada. Lorena, Oi? você também pode ser chamada de leucorreia? Leucorreia é a secreção, tá? Aqui a gente não tem leucorreia. Isso aqui é um exudato inflamatório. Exudato inflamatório é a chegada desses leucócitos. Na lâmina, eu chamo de exudato inflamatório. Aquela secreção que a gente visualiza a olho nu, aquilo é leucorreia, tá? As pessoas mais antigas, elas falavam, a menina está tendo corrimento, ou está tendo escorrimento, né? Então, essa leucorreia, essa secreção induzida por um agente infeccioso. Ok? Então, na lâmina, exudato inflamatório. No indivíduo, leucorreia. Certo? Certo. Okay? Por nada. Agora, gente, eu vou falar do agente infeccioso meu favorito, que é o Leptotrix. Gente, ele é lindo, ele é Brad Pitt, mas ele é lindo mesmo, tá? O Leptotrix, por que ele é lindo? Ele é fácil de ser identificado, ele não tem vergonha, ele não se esconde, ele se expõe lá, lindo e maravilhoso, todo bonitão. A gente não tem dúvida que seja ele, de jeito nenhum. O Leptotrix vaginalis é um bacilo enorme, lindo, maravilhoso, que a gente encontra ele em formato de S, em formato de U.
Ele é responsável por leucorreias, por essa secreção, muitas vezes inespecíficas, e em alguns momentos ele está com um protozoário, fazendo companhia para ele, que ele gosta muito, que ele tem. Todo mundo tem um melhor amigo, e o melhor amigo do Leptotrix é o Trichomonas vaginalis, tá? Então, o Trichomonas vaginalis é um protozoário que é amiguinho do Leptotrix. Olha que lindo, gente, ele é tão lindo que ele tem um amigo. Entendeu? Nem sempre, tá? Mas tem vezes que ele convida o amigo, ele nunca está sozinho, olha que amor. Tá sim, algumas vezes ele tá sozinho, mas ele às vezes tem um amigo. Olha que maravilhoso. O Leptotrix, aqui a gente tem uma célula escamosa. E a célula escamosa, gente, ela é grande, ela parece um ovo frito, né? E olha o tamanho desse bacilo. Ele passa essa célula. Eles são bacilos enormes, em S, em U, gigantes, felizes, né? Todos alegres, olha o tamanho deles. Não é aquele bacilinho raquítico, quietinho, igual o bacilo de Doderline, igual o difteroide, que quer ser grande, mas não é. Então, o Leptotrix vaginalis é esse bacilão que a gente tem aí e que provoca uma vaginite. Se ele provoca vaginite, ele provoca metacromasia, hiperplasia, migração leucocitária, que é o exudato inflamatório, tá? A literatura diz que esse Leptotrix, a literatura diz que uma lâmina com Leptotrix, ela se assemelha a um chão de barbearia. Certo? Por quê? Porque parece que a lâmina está cabeluda. Olha lá, parece um chão de barbearia. Quando a gente fala para vocês assim, quando eu falo para vocês, essa lâmina se assemelha a um chão de barbearia, uma lâmina com Leptotrix está na literatura. Está na literatura que o bacilo difteroide se assemelha a um palito de fósforo de 2 cabeças, porque isso cai em concurso, tá? Teve uma prova para um concurso de biomedicina em Mogi das Cruzes, que caiu descrevendo um agente infeccioso, descrevendo as alterações citológicas que ele provocou, então falando, ele provocou metacromasia, aloperinuclear, nananã, e ele é conhecido por transformar o útero das pacientes em útero em morango. Então, quando a gente... Quando eu disser para vocês, está na literatura dessa forma, é importante, quando a gente for fazer um concurso, que a gente dê uma associada nessas questões, tá? Nós vamos falar do útero em morango mais para frente um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida em relação ao Leptotrix? Sim? Não? Não? Lorena, você pode só voltar o slide, por favor? Esse? Isso, obrigado. Por nada. Ele Esses vai slides estar... estão lá no nosso material complementar, viu, gente? Lorena, como você disse, ele vai estar associado a um outro agente infeccioso? Muitas vezes o Leptotrix está junto com um amigo, que é o Trichomonas vaginalis. Às vezes, uma lâmina de paciente que tem Leptotrix, ela estará junto com o Trichomonas. Tá? Obrigada. Tem vezes que ele está sozinho, mas é muito comum a gente achar Leptotrix com Trichomonas. Certo? Podemos seguir? Gente, Lorena, oi? como que é o nome daquele site que a gente consegue ver as lâminas? IAR, se você buscar, é o site da Organização Mundial de Saúde. Eu vou mostrar ele para vocês hoje, nós vamos entrar ele. A gente consegue ver o Leptotrix lá? Ai, que lindo. Bom, eu acho que ele tá lá, tá? Assim, nós vamos entrar lá para ver, tá? Eu acredito que esteja. Tá bom. Mas a gente tem lâmina de Leptotrix lá na faculdade. Vamos lá. Agora, gente, quem de vocês já ouviu falar em Dr. House?
no episódio do Dr. House. Alguém já assistiu? Já sim. Já? Professora, eu já assisti, só que só um pouquinho. Grey's Anatomy é melhor. Porque o Dr. House, ele é meio grosseiro, né? Bem chato. É. Então, o que que acontece? Quando eu estava dando aula, isso já tem muitos anos, numa outra IES, tinha uma aluna, a Dani, ela era, assim, viciada em Dr. House. E aí, no dia que eu dei essa aula, ela falou assim, ai, professora, foi uma realização, porque no episódio que eu assisti na noite anterior, ela chegou a me mandar o DVD do episódio. O Dr. House fez menção ao Mobilunks, porque, na verdade, existe uma roteirista ali, né, por trás, lógico, dessa série, e o House, na verdade, é uma médica, né, assim, que descreve todos esses episódios. Bom dia, meu amor. Quer dar bom dia para as pessoas? Então vem. Ele chega toda aula, gente, ele tem que dar bom dia. Pode vir. Vem, pode vir. Vem, fala, pode vir. Vai lá, fala, oi, gente, bom dia. Oi, gente, bom dia. Oi, bom dia, lindo. Bom dia. Você. Ah, não. Que fofura. Agora vai, tá bom? Tchau. Obrigada, viu, por você ter vindo dar bom dia, tá? Ah, obrigada. Agora vai lá. Fecha a porta, tá, meu amor, por favor. Então, o Mobiluncos, vou fechar. O Mobiluncos, gente, ele é famoso na mídia. Vou contar para vocês. O Mobiluncos é um micro-organismo muito comum, presente em banheiras, tá? É uma bactéria, tá? Anaeróbica, muito comum em banheira de hotel, banheira de motel, muito comum. E nesse episódio do House, ele com toda a delicadeza, né, que lhe é peculiar, essa paciente, no final do caso, no final do episódio, ele dá um caso, né? Ele conta o que aconteceu. E aí, o House, no final do episódio, ele chamou o marido, a esposa e o marido, né? A mulher e o casal, e falou, olha, o que a sua esposa tem é mobiluncos. E ela contraiu isso em banheiras de motel. E aí o esposo responde para ele, nós não frequentamos este tipo de local. E o House, educadamente, diz, você pode não estar frequentando, mas a sua esposa, acredito que bastante. E aí, no dia que eu estava dando essa aula, eu lembro sempre da Dani, assim, dela falando, professora, ontem à noite, porque foi uma aula cedinha, ela falou, o House falou do Mobiluncos e tudo mais. Então, existe... pois é, o marido não frequenta, a esposa frequenta, mas enfim. Então, gente, eu trago aí duas, na verdade, questões importantes. O Mobiluncos, ele é um micro-organismo que está muito presente em banheiras pela característica de vida e tudo mais. Então, antes de usar esse tipo de banheira, levam a água sanitária, né? Para não contrair. E o Mobiluncos, ele, na citologia, gente, ele é feio demais de ver, gente. Por quê? Porque ele é pequeno, porque não dá para enxergar, porque a gente confunde o Mobiluncos com a Gardnerella, porque ele se parece muito, ele imita a Gardnerella na característica dele, não gosto dele, enfim. O Mobiluncos, ele é chamado de Common cells, células vírgula, eles têm características de células vírgulazinha. Ele é menor do que os bacilos de Doederlein. Mas agora eu quero que vocês gravem isso no coração. O Mobiluncos não provoca vaginite. O Mobiluncos provoca vaginose. Ele não desencadeia processos inflamatórios. Então, eu não tenho agregação leucocitária, eu não tenho aquele exudato inflamatório, eu não tenho metacromasia, eu não tenho aquelas alterações de estrutura epitelial, eu não tenho metacromasia, eu não tenho halo perinuclear, eu não tenho hiperplasia,
eu tenho a presença do mobilunx, ponto. E aí, o Ícaro, há pouco tempo atrás, ele falou, eu posso chamar isso de né, esse paciente de ter uma leucorreia, né, no caso anterior lá que a gente estava falando da Neisseria. O que acontece? O paciente com mobilunx, ele tem uma secreção, sim, que inclusive tem um odor alterado, ele tem essa secreção, mas na lâmina ele não tem o exudato inflamatório, tá? E a gente não vê essa alteração estrutural de origem inflamatória, apenas de origem infecciosa. Então, 2 agentes, a gente direciona esses 2 agentes para a vaginose. Um é o mobilunx e o outro a gente vai ver mais para frente, que é a Gardnerella. Até aqui, todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos seguir. Gente, agora a clamídia. A clamídia, ela faz parte de um grupo de micro-organismo intracelular obrigatório. Mas a clamídia, ela é um micro-organismo intracitoplasmático obrigatório. A gente não vai ver a clamídia por aí. A clamídia, ela estará inserida, meu vizinho, a clamídia, ela estará inserida dentro do citoplasma das células. O que essa clamídia faz, gente? Ela é tão espaçosa que ela se inclui no citoplasma das células. Olha só, a Marina perguntou se o mobilunx ele pode ter em piscina. Marina, em virtude da utilização do cloro na piscina, a gente não encontra, tá? A não ser em piscinas que não são tratadas devidamente. Sabe essas piscinas caseiras de plástico, né, e tudo mais? Pode sim, mas essas piscinas que faz uso de cloro, né, de aquela medição de pH controlado, aí não, tá? Piscina de motel, Marina, acredito que não. Por quê? Porque eles usam uma dosagem maior de cloro no controle. Então, em piscina de motel, acredito que não, porque ela tem que ser obrigatoriamente tratada com hipoclorito, tá? Com cloro. Inclusive numa dosagem superior a piscinas normais. A clamídia, gente, ela é um micro-organismo que se inclui dentro do citoplasma das células. Ela é grande e não é dentro do citoplasma de leucócitos, não. É dentro do citoplasma das suas células escamosas. Ela vive com você, feliz da vida. Só que a clamídia, ela é esperta. A clamídia, ela tem um tropismo. O que é tropismo? Tropismo é afinidade, tá? É atração. Ela tem um tropismo. Olha a cantada do biomédico para o outro. Eu tenho um tropismo por você. Nossa, foi péssimo. Vamos lá. A célula, a clamídia, ela tem um tropismo pelas células de camada profunda. A clamídia, ela tem um tropismo pelas células da camada profunda. Por quê? Por que elas gostam das células da camada profunda? Porque as células da camada profunda são ricas em atividade metabólica, o núcleo delas é grande. E a clamídia é esperta, ela não quer ficar dentro de uma célula, ela não quer incluir seu material dentro de uma célulazinha que rapidamente vai se descamar e vai se desprender. Então, ela tem tropismo por células de intensa atividade metabólica, que são células da camada profunda. Não é considerado um parasita, viu, Catarina? Ela é uma bactéria, tá? É um micro-organismo intracitoplasmático obrigatório. A clamídia, gente, e aí, de todos os agentes que a gente viu até agora, e na verdade, de todos os que nós iremos ver, é lógico que exceção, né, como exceção o HPV, que a gente vai tratar ele à parte,
nós vamos falar de todas as questões moleculares, enfim, do desenvolvimento do câncer. Mas a clamídia, ela provoca, sim, um processo inflamatório. Então, se ela provoca processo inflamatório, ela provoca vaginite. A clamídia, ela é silenciosa. Diferente da Neisseria, que provoca aquela secreção abundante, do Mobiluncus, que tem uma secreção com odor fétido, do Leptotrix, que tem toda essa característica o Leptotrix tem toda essa característica de leucorreia também, de secreção. A clamídia não. A clamídia, ela é silenciosa. E já ouviram falar que cão que ladra não morde, né? E a clamídia não ladra. A clamídia, ela é silenciosa. Ela se inclui em células de intensa atividade metabólica, que são células da camada profunda, e ela é um micro-organismo top 10 em abortamento. Tá? Por quê? Porque ela se inclui nas células da camada profunda e ela tem uma capacidade de ascensão. O que é isso? Ela ascende. Antes ela contaminou a cervix uterina, e aí ela contamina endométrio, útero todo, trompa e ascende até os ovários. Lá nos ovários nós temos os óvulos. A mulher, ela nasce com todos os óvulos que serão utilizados por toda a vida. E a clamídia gera esterilidade, tá? Então, às vezes, a mulher, ela descobre que ela é estéril por várias tentativas de engravidar e não consegue, e a clamídia já contaminou todos os óvulos dessa paciente, de forma extremamente silenciosa. Quando eu falo em abortamento, então uma coisa é a paciente ficar estéril, outra coisa é o abortamento. O que acontece? Às vezes, essa paciente, ela faz o exame preventivo, ela vai anualmente no médico dela, faz o preventivo, paciente da rede privada, todo ano ela está lá, firme e forte, o preventivo dela não dá nada, tá lindo, maravilhoso, e aí ela tenta engravidar e perde o bebê. Aí depois ela tenta engravidar de novo, ela perde de novo. Aí ela tenta engravidar mais uma vez, ela perde de novo. E aí, por algum motivo, o médico pede uma citologia de Papa Nicolau. Que não é, eu quero reforçar isso, não é esse o objetivo do teste. Existem outros testes específicos para detecção de clamídia, mas a gente tem que vir para o nosso lado aqui. E aí o médico pede um Papa Nicolau um tempo depois dessa paciente ter essa perda gestacional, lembrando que após um abortamento é feita uma curetagem, e raspam as células endometriais, então as células mais profundas elas ficam expostas, né, inicialmente, e aí essa paciente vai no seu consultório, vai lá na sua clínica, e você colhe o Papa Nicolau, você colhe o preventivo. Quando você leva para a lâmina, você leva para a lâmina várias células da camada profunda, porque esse epitélio foi todo exposto pós-abortamento, pós-curetagem, e aí você começa a visualizar aqui, ó, a clamídia que se incluiu. Qual foi a causa desse abortamento? Provavelmente a presença de clamídia, porque ela é extremamente silenciosa, a paciente ela não tem uma secreção conhecida, ela não sente dor, ela não tem um odor característico, tá? Qual é o exame ideal para identificar se essa paciente tem clamídia ou não? Não é a citologia. É o quê? É quando essa paciente, por exemplo, se o médico desconfia por algum momento da clamídia, ele solicita a essa paciente uma cultura específica para clamídia, que se chama cultura em células de McCoy. Quando a paciente chega no laboratório para colher cultura, se ela vai colher, se o médico solicita cultura para qualquer micro-organismo, é uma coleta com suave vaginal. Suave é um cotonete grande, né? Com a pontinha ali de algodão. E aí é coletado. Agora, quando é cultura para clamídia, ele raspa, como a gente, na hora da coleta, a gente coloca um pouquinho mais de força nessa coleta para clamídia. Por quê? Por essa característica. Então, é uma coleta que gera um maior desconforto, mas ele faz dessa forma para tentar trazer, a gente faz dessa forma para tentar trazer as células da camada profunda para a lâmina. Então, é uma tentativa de resgate dessas células profundas para a lâmina. Porque a clamídia vai estar lá escondidinha e a gente quer achar.
Na citologia, eu não tenho que tentar achar a clamídia, tá? Na citologia, se tiver clamídia, ela vai estar geralmente em células profundas. Na citologia, nos esfregaços, tudo que a gente viu até hoje, é comum a gente trazer células da camada profunda para a lâmina? Não. Quando que eu vou trazer células da camada profunda para a lâmina? Quando a minha paciente ou ela tiver no período de infância ou se ela tiver entrado em menopausa. São os momentos que eu vou achar. E são fases que geralmente as pacientes já não colhem mais o preventivo. Então, ela é extremamente silenciosa, tá? Todos os agentes infecciosos que a gente falou até agora têm tratamento, tá? E tratamentos muito simples, viu? Lorena, Oi, você falou que ela provoca vaginite, certo? certo? Então, se você fizesse uma coleta e você analisasse na lâmina, você ia ver que ia ter migração de leucócitos, ia ter todas as características de um processo de inflamação. Você não poderia Exato. suspeitar, então, que a paciente tem clamídia? Não, por quê? Porque se ela tiver alergia a um sabonete, ela vai ter as mesmas alterações. Entendi. Entendeu? Só mais uma pergunta. Você falou que ela faz parte de um grupo de micro-organismos que são obrigatórios. Significa que todo mundo tem ela? Tipo, tem esse micro-organismo? Fala de novo, por favor. Você falou que ela faz parte de um grupo de micro-organismos que são obrigatórios. Isso significa que todo mundo já tem esse micro-organismo no corpo? Não, ela depende de contaminação. Não sei se é isso que você queria saber. É porque eu não entendi o que significa que é um micro-organismo obrigatório. Ah, tá. Intracitoplasmático obrigatório. O que eu digo intracitoplasmático? Você não vai ver uma clamídia solta no fundo do esfregaço. Entendeu? Ah, Você entendi. vai ver sempre ela dentro de uma célula. No momento da infecção com clamídia, rapidamente ela vai procurar uma célula de intensa atividade metabólica, que no caso é uma célula da camada profunda, e vai se incluir. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Gente, uma outra coisa importante. A clamídia, ela é um micro-organismo pequeno? Não. Ela é difícil de ver? De identificar? Não. O que é difícil? Difícil é eu conseguir trazer células da camada profunda para a lâmina, para poder identificar essa clamídia. Entenderam? Ok? Ok. Vamos parar 10 minutinhos para a gente poder continuar? Pode ser? Que aí a gente já vai para outro agente infeccioso, e esse agente aqui é para pacientes usuários de DIU. Vamos parar 10 minutinhos? São 9h05, 9h15 a gente volta, pode ser? Pode ser, Lorena. Então tá, só para vocês beberem uma água. Tá, joia.
E aí, gente, lancharam, todos de barriga cheia? Sim, todo mundo pronto para continuar. Então vamos. Deixa eu compartilhar lá agora o Actinomyces com vocês. Gente, o Actinomyces tá projetado aí para vocês? Tá projetado. Então tá. Só responder aqui que eu tô em aula. Vamos lá. O Actinomyces, há muitos anos atrás, ele era considerado como um fungo, tá? Pela característica, pela morfologia, por questões microbiológicas, de síntese de ergosterol, algumas outras questões que não vêm ao caso. O Actinomyces hoje, ele é considerado como bactéria. Gente, é tão engraçado, há um tempo atrás eu fui num ginecologista, e aí, na verdade, não foi nesse contexto. Eu estava conversando com o ginecologista, não era uma consulta minha, a gente estava conversando no Uni, e aí uma menina falou assim, uma aluna falou, professora, e ela é professora, professora, o que é actinomyces que apareceu no meu exame? E ela falou assim, não preocupa não, que é um funguinho. Ai, gente, me subiu aquele negócio de biomédico, sabe? Quase que eu falei assim, não é fungo, ele é uma bactéria, ele não é mais considerado como um fungo, porque sabe quando dá vontade de disparar? Eu fiquei quieta, dei um sorriso, mantive a classe e balancei a cabeça, mas por dentro estava assim, aquela adrenalina, sabe? Mas não, você não falou não, Lorena, devia ter falado. Não, fiquei muda, calada, sabe? Plena, mas assim, veio um negócio, sabe? Porque eu vi que se eu for. A gente tem que saber a hora de falar, porque eu vi que se eu fosse falar naquele momento, eu ia falar demais, entendeu? E talvez pudesse ser grosseira ou indelicada com a professora. Não sei se se ela sabia e quis também demonstrar de maneira mais simples para a aluna. Ela falou assim: é um funguinho. Eu falei: ai, não. Mas enfim, ele é uma bactéria, tá? E ele tem uma associação direta com o DIU. O DIU, gente, existe no mercado 2 tipos de DIU. DIU é dispositivo intrauterino. Existem 2 tipos de DIU no mercado. Um DIU de cobre, que é um método de barreira, tá? E um DIU de progesterona, que é popularmente conhecido como Mirena, tá? O DIU-Mirena é um DIU de progesterona, né? E como progesterona, ele funciona como um anticoncepcional. Ele é um anticoncepcional hormonal, ele não é um método de barreira. Então, neste cenário do actinomyces, a gente não está falando de hormônio, de Mirena, tá? Nós estamos falando aqui do actinomyces de DIU de cobre, tá? Então, o DIU de cobre, ele funciona como método de barreira, tá? Esse DIU de cobre, a paciente que faz uso desse DIU, ela fica por anos com esse DIU e, às vezes, ele é trocado a cada 5 anos, mas esse DIU estará lá introduzido na cervice uterina, né, no endométrio, funcionando como um método de barreira. E o tempo vai passando, nesse DIU começam -se a acumular íons e sais. Então, começa a acumular cálcio, magnésio, ferro, começa a ter acúmulo de proteínas. E aí, o que acontece? Você cria um ambiente favorável à chegada e à implantação do actinomyces. Então, o DIU de cobre, tem gente que fala assim, uma vez uma aluna colocou assim, professora, o DIU de cobre libera íons, o DIU de cobre libera sais, o DIU de cobre não libera nada, tá? Sei que liberou dinheiro para colocar ele lá. O DIU de cobre não libera nada, ele é um método de barreira. Com os anos, por ser cobre, existe um acúmulo de
de metais, de sais, de proteínas naquele local, que cria um ambiente lindo, feliz e acolhedor para o desenvolvimento do actinomyces, certo? Então, existe uma forte associação do actinomyces com pacientes usuárias de DIU. Então, existe aí essa forte associação dessas pacientes que usam DIU com actinomyces. Eu, há muito tempo atrás, orientei um trabalho, um TCC de um grupo de alunas, isso já tem bastante tempo, que queriam falar sobre essa associação do actinomyces com usuários de DIU. Só para vocês terem uma ideia, assim, eu não lembro exatamente do número, tá? Mas era mais ou menos assim. A gente tinha 46 pacientes que tinham actinomyces. Dessas 46 pacientes que tinham actinomyces, 32 delas eram usuárias de DIU, tá? Então, não significa que se eu usar o DIU, eu vou ter actinomyces, mas significa que se eu tenho actinomyces, eu tenho grande chance de ser uma paciente que seja usuária do DIU, tá? Do DIU de cobre. Então, isso é importante dizer para vocês, por quê? Porque esse agente infeccioso, muitas vezes, quando a paciente descobre, essa paciente ela já começa a ter desconforto, ela já começou a ter desconforto na relação sexual, episódios de sangramento em virtude da utilização do DIU, tá? Então, existe sim uma associação. E na literatura diz... Gente, ele é muito feio. Na literatura diz que o actinomyces, ele se assemelha a um ouriço do mar, tem nada a ver. Ele parece mesmo, na verdade, como um borrão no fundo da lâmina, mas isso não está na literatura. Na literatura está como o ouriço do mar. Prazer, eu sou o actinomyces, um ouriço do mar. Esse borrão aqui, ó. Então, de ouriço do mar não tem nada, né, gente? Assim, bom, eu acho que não tem, né? Mas é o actinomyces. A impressão que dá é que caiu uma gota de corante na lâmina onde não deveria ter caído, tá? O actinomyces, ele provoca um processo inflamatório, né? Então, a gente tem vaginite, eu tenho metacromasia, aloperinuclear, hiperplasia, vaculização. Aqui dá para ver, ó, aqui atrás, olha só essa célula, tá vendo que ela tá corada com rosa e azul ao mesmo tempo? É uma metacromasia. Aqui a gente tem o actinomyces, essas manchas separadas na lâmina, né? Essa característica, assim, parece que tem um tufo na lâmina, é o actinomyces. Muito comum em usuários de DIU de cobre. De progesterona, não, tá? Alguém tem alguma dúvida acerca desse vilão? Lorena, então a recomendação é que troque o DIU antes dos 3 anos, né? Não. Você acredita? Não. Por quê? A troca do DIU ela é recomendada a cada 5 anos. Entendeu? Ué, Então, mas... o que acontece? O que tem que ser feito? O acompanhamento dessa paciente. Então, um acompanhamento mais de perto, essa paciente ela deve fazer exames de cultura com uma maior periodicidade, tá? Então, a gente... essa troca ela não é recomendada até porque é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, mas né? Existe um custo por isso, então, geralmente, a troca é a cada 5 anos. Mas, a partir de 3, a gente já tem esse acúmulo aí. E cria um ambiente feliz e lindo para ele viver, para sempre. Para sempre não, viu, gente? É bactéria, tá? Então, antibiótico terapia mata ele, viu? Lorena, só uma dúvida. Não é em si sobre o agente infeccioso, mas em relação ao DIU, que é o DIU de cobre e o DIU de Mirena. Você sabe dizer qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença de quê? Do tipo de DIU. Do de cobre e de Mirena. A diferença? O DIU-Mirena libera progesterona e impede a sua ovulação.
No DIU de cobre, você ovula, só que ele impede a chegada desse óvulo no endométrio para que haja fecundação. Ah, sim. O de Obrigada. cobre funciona como um tampão, entendeu? Sim, obrigada. Nada. Podemos seguir? Podemos. Então vamos. Bom. Ó, eu já mudei aqui, tô doida. A gardnerella, gente, a garde para os íntimos. A gardnerella, todo mundo aqui já ouviu falar de Cândida, não já? De candidíase? Aí chegou uma pergunta, eu acho. Peraí. Ai, meu Deus. DIU de cobre e prata, existe agora no mercado um DIU de cobre. Fizeram uma liga nova para o DIU e acrescentaram um pouco de prata, mas da mesma forma você tem esse acúmulo, tá? Da mesma forma, viu, Bruna? Vamos lá. Aqui. Ok. A gardnerella, gente, todo mundo já ouviu falar de Cândida, né? Mas a Gard, ela a Gard, ela é um micro-organismo muito comum. Ela é o agente infeccioso mais comum do que a Cândida, tá? Em termos de contaminação. A Gardnerella é o agente infeccioso mais comum. A Gardnerella é o agente infeccioso mais comum de infecção entre as mulheres. E a Gardnerella, gente, ela é um agente infeccioso que provoca uma situação muito constrangedora, especialmente e infelizmente nas mulheres de baixa renda, em virtude da dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O que acontece? Essa mulher, ela às vezes, para ela agendar uma consulta é demorado, ela fica na fila, aí ela agenda a consulta e depois que ela agenda demora 30 dias aí para poder marcar, ou às vezes um prazo até maior em regiões mais carentes, e ela vai ficando com essa infecção arrastada. E por que ela é uma infecção que pode gerar um certo constrangimento, tá? Porque a Gardnerella, ela provoca um odor muito característico, mas é muito característico. Ela provoca um odor fétido, um odor pútrido, um odor que a literatura traz como odor de amina de peixe, tá? Traduzindo, peixe podre. Odor de amina de peixe. A Gardnerella, ela não provoca vaginite, tá? Ela provoca vaginose. Então, essa Gardnerella, a paciente com Gardnerella, ela tem a Gardnerella, mas ela não tem metacromasia, ela não tem halo perinuclear, ela não tem hiperplasia, ela não tem vacuolização, ela não tem migração leucocitária. A Gardnerella, ela produz uma toxina que é nociva aos bacilos de Doderlein, a sua flora bacteriana. Ela mata a sua flora bacteriana e passa a dizer, eu agora sou a sua flora bacteriana. Então, ela mata os bacilos de Doderlein, se instala ali, sem provocar uma reação inflamatória. Apenas você tem um processo infeccioso. Você não tem migração leucocitária, porque ela impede essa migração leucocitária. Você não tem halo, você não tem hiperplasia, você não tem vacuolização, você tem a Gardnerella. Uma paciente com Gardnerella, quando a gente olha a lâmina de uma paciente com Gardnerella, a gente vê uma lâmina que a gente fala lâmina de fundo limpo. É linda a lâmina. A gente vê só a Gard. E a gente visualiza o que a gente chama de células guia. O que são essas células guia ou clue cell? Tá aqui, eu acho que eu tenho isso anotado. Deixa eu ver se eu coloquei. Senão eu vou anotar para vocês lá no quadro. Deixa eu ver se eu tenho. Não.
Célula guia ou clue-cell nada mais são do que células escamosas, tá? Células escamosas, lindas e felizes, que estavam antigamente, e que, de repente, elas ficam todas infectadas por Gardnerella. Então, essa célula ela fica toda infestada de Gardnerella. Toda. Olha só, essa célula guia é uma clue cell, né? É uma célula escamosa, toda infestada pela Gardnerella. Aqui, ó, no 1 e no 2, no 1 eu tenho uma célula guia, no 2 essa célula está começando a se contaminar. Eu tenho a Gardnerella no fundo do campo? Tenho também, tá? Porque ela substitui o meu bacilo de Doderlein, ok? É muito comum a presença de Gardnerella nas células escamosas, especialmente no epitélio superficial, tá? E, gente, uma outra questão importante é que a Gardnerella, ela, gente, assim, o odor da Gardnerella, ele é potencializado quando ele entra em contato com uma solução mais alcalina, com pH mais alcalino. Quando que a paciente, ela pode perceber que ela contraiu a Gardnerella, tá? Durante uma relação sexual, por exemplo, logo após, se essa relação sexual acontecer com um parceiro do sexo masculino, logo após o coito do parceiro, levando em consideração que o sêmen ele tem um pH alcalino, logo após o coito do parceiro, essa paciente percebe um odor característico da Gardnerella. Por quê? Porque a alcalinização da Gardnerella faz com que ela libere seus anéis aromáticos. Então, durante a relação sexual, logo após o coito, para além daquele odor característico do sêmen, que a gente vai dizer sobre isso na aula de espermograma, que é em virtude a outros anéis aromáticos, a espermina, a espermidina, que a literatura associa isso a um odor de água sanitária, por causa de espermina e espermidina, para além disso, a gente tem durante essa liberação desse coito, existe essa volatilização desse odor da Gardnerella. Existe um teste e que a gente pode fazer enquanto biomédico, que se chama teste de whiff. O que é esse teste whiff? Esse teste consiste em a paciente está lá em posição ginecológica e você faz a coleta de Papa Nicolau, porque sempre Papa Nicolau é primeiro, para depois de qualquer intervenção. Então, você faz a coleta de Papa Nicolau e aí, beleza, fiz a coleta, guardei a lâmina e tudo bem. Depois disso, você pega esse suave, insere passa um suave ali na secreção vaginal dessa paciente, ali na região de fundo de saco, passa esse suave numa lâmina, pinga uma gotinha de KOH. KOH é hidróxido de potássio. Esse KOH, ele é extremamente alcalino, então aquele odor da Gardnerella, ele vai volatilizar. Gente, assim, isso é necessário apenas para paciente que está no início da infecção. Porque uma paciente com Gardnerella, com uma infecção mais arrastada, no momento que essa paciente entra dentro da sala de coleta, vestida ainda de roupa normal, tomada banho, cabelo cheiroso, quando essa paciente ela entra, a gente já percebe o odor da Gardnerella. Então, por isso que eu falo que é muito triste pacientes do serviço, né, de algum local carente da assistência da saúde, porque é extremamente constrangedor essa paciente liberar esse odor fétido, esse odor pútrido, assim. Eu me lembro de uma situação que eu vivi há muitos anos atrás, isso aí tem muitos anos, tem mais de 10 anos. Meu esposo, ele era plantonista, ele é cirurgião dentista, ele era plantonista numa clínica. E, às vezes, ele passava 15 dias nessa clínica e ele ficava num apartamento da clínica para plantão, né, de urgência odontológica. Então, não tinha problema algum eu ficar lá esses 15 dias, né, porque ele ficava finais de semana, às vezes 15 dias corridos nesse plantão, nesse apartamento. Então, em algumas vezes, eu ia para esse apartamento, às vezes no final de semana,
para passar o final de semana lá, porque ele não podia sair mesmo, assim, nem para ir à padaria, esse tipo de coisa, por conta da urgência. E aí, eu me lembro, eu trabalhava na Savassi. Eu me lembro que eu batia cartão bem cedinho no laboratório. Eu fui para a estação do Barreiro pegar um ônibus. Gente, na estação do Barreiro devia ser mais ou menos umas 5h20 da manhã. Era um dia muito frio. Eu me lembro como se fosse agora. Era um dia muito frio, estava chovendo. E chovendo, as pessoas andam nos ônibus com as janelas fechadas. Quando eu entrei no ônibus, eu falei assim, existe lá na estação, existia a possibilidade, não sei se é assim hoje, mas ou você entrava na fila e entrava no meio do ônibus, porque você já tinha feito o pagamento da passagem, ou você pagaria de novo e entrava na frente. Eu falei, vou entrar na frente para eu tentar ir sentado, porque eu ia lá do Barreiro até a Savassi. Gente, quando eu entrei, no banco da frente no ônibus tem aqueles bancos mais altos, né? Aqueles bancos da frente. Eu sentei no corredor, perto do cobrador. Entrou uma moça. Gente, ela estava com o cabelo molhado. Sabe quando a pessoa acaba de sair do banho e ela tinha um cabelo bem cacheado, assim, tava um cacheado muito bonito, assim, todo úmido de banho. E essa paciente ficou do meu lado. Ela era muito alta, essa passageira ficou do meu lado. Ela estava em pé e ela ficou do meu lado. E a região ginecológica da paciente ficou um pouco perto, assim, do meu rosto, né? Gente, a paciente tinha acabado de sair do banho. Eu tenho certeza disso. Vocês não fazem ideia do odor da paciente. Era Gardnerella, assim. Minha vontade era abraçar ela e falar, olha, procura um tratamento e tudo mais, mas eu não podia fazer isso, eu não sabia qual que era a reação. E o odor era tão característico, as janelas do ônibus estavam todas fechadas. Num determinado momento, essa paciente passou a roleta e, assim, era notório que as outras pessoas ficavam incomodadas. Gente, isso é muito triste e especialmente constrangedor, né? Enfim, a passageira acabou que desceu no mesmo ponto que eu na Savassi, e eu fiquei assim, não sei se eu saio correndo atrás dela para dizer, vai que ela está indo para uma consulta médica, né? Deixei a paciente seguir, mas eu quero a passageira seguir, mas o que eu quero relatar para vocês é que muitas vezes a gente faz a coleta do exame preventivo e a gente se esquece do uso da máscara, e essa máscara, gente, ela é obrigatória. Ela é obrigatória pelo fator protetor, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar. E, às vezes, a gente faz determinadas expressões que constrangem o paciente, que já está numa situação de constrangedora, tá? Por que eu digo isso? Porque o odor de uma infecção arrastada por Gardnerella é tão, tão, tão fétido, que, às vezes, na hora da coleta, você faz um gesto com a boca, não por maldade, mas porque é um odor muito forte, e aí a gente vai constranger ainda mais essa paciente, a ponto que se a gente estiver de máscara, se a gente estiver de óculos de proteção, o paciente não vai perceber qualquer expressão que a gente faça. É extremamente constrangedor para a mulher estar em posição ginecológica, estar sendo submetida ao teste, e ainda mais com uma infecção que gera um odor fétido e pútrido. E é o agente infeccioso mais comum que a gente tem. O mínimo que a gente tem que ter durante a coleta é empatia, se colocar no lugar do outro. Ele não escolheu estar daquela forma, tá? Eu digo isso porque, gente, porque às vezes quando a paciente sai da sala, às vezes a gente tem que higienizar essa sala, tem que bater um bom ar, tem que abrir as janelas. Às vezes, eu já várias vezes tive que trocar o jaleco para colocar um outro jaleco em virtude desse odor característico da Gardnerella, tá? Ela não provoca processo inflamatório, ela provoca processo infeccioso, mas é extremamente vista como um micro-organismo assim, que tem uma série de sinais e sintomas na mulher, especialmente essa questão do odor. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, gente? Sim? Não? Tem uma dúvida no chat, Lorena. Oh, meu Deus, perdão. Peraí, deixa eu ver. Não está abrindo, peraí. Deixa eu entrar aqui.
Uai. Aqui. Não. Se a paciente apresentar a Gardnerella, se ela tem alguma relação em evolução a algum pólipo, não tem, tá? O pólipo, ele foi desencadeado pelo papilomavírus humano. Não se sabe o subtipo. Para isso, a gente precisa do Flávio, a gente precisa fazer a biologia molecular, para saber o que desencadeou o pólipo, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eles não se somam e potencializam. Nem o pólipo potencializa a Gardnerella e nem a Gardnerella potencializa o pólipo. Agora, tem autores que dizem, gente, que a Gardnerella e a Cândida, por exemplo, a Cândida é um fungo, que eles fazem parte da biota normal do paciente. E tem pacientes que, em condições de estresse, o pH vaginal altera e essa Gardnerella prolifera, porque ela é mais comum do que a Cândida, tá? Então, ela é bem mais comum do que a Cândida. Então, o que se existe em relação à Gardnerella é um preconceito em relação ao odor. Mas pacientes que têm acesso ao serviço de saúde rapidamente conseguem tratar. Pacientes que têm uma dificuldade maior de acesso à saúde, aí a situação ela fica um pouco mais complicada. Geralmente, uma paciente com pH vaginal mais alcalino, ela tem maior chance de desenvolver a Gardnerella do que uma paciente com pH vaginal mais ácido, que aí a paciente com pH vaginal mais ácido, ela tem mais chance de desenvolver a Cândida. Todo mundo entendeu até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, não? Então, pessoal, são 9h45. Eu gostaria de verificar a possibilidade de encerrar com vocês agora. E aí, para a semana que vem, nós fazemos Cândida, Tricomonas e herpes. E aí, a gente entra no HPV e eu me comprometo com vocês da gente fazer essa reposição para todos vocês, tá? Tem uma pergunta do Felipe aqui, se todas essas doenças, elas são sexualmente transmissíveis? São sim, Felipe. Agora, uma paciente que nunca teve relação sexual, ela pode desenvolver uma Gardnerella e pode desenvolver uma candidíase? Pode. Por isso, alguns autores dizem que, em determinado momento, essas pacientes, elas possuem esse micro-organismo fazendo parte, de uma certa forma, da flora bacteriana. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram dizer que um bebezinho tem sapinho? Né? Aquilo é cândida. Ele nunca teve relação sexual. Uma menina de 8 anos de idade, por exemplo, que tem um prurido, né, uma coceira na região genital, ela pode ter uma candidíase e ela não contraiu por transmissão sexual. Existiu uma alteração de pH, existiu toda uma condição favorável para aquele desenvolvimento. Vamos pensar numa casa toda fechada, num ambiente úmido. O que vai crescer ali? Fungo. Vocês concordam? Então, eu não vou ter a chegada de um fungo, a chegada de uma relação. Eu tenho um ambiente propício, que é um ambiente escuro e úmido e quente. É escuro, úmido e quente, que é um ambiente favorável ao desenvolvimento dos micro-organismos. Então, se eu tiver ainda mais alguma alteração de pH nesse local, aí eu tenho a possibilidade de crescimento de determinados grupos de micro-organismos. Então, não necessariamente tem que existir um contato sexual, mas todos eles são transmitidos sexualmente. Ok? Certo? Professor. Oi? Lorena, se passar óleo de coco ajuda em alguma coisa? Que a Marina está perguntando. Óleo de coco, eu nunca ouvi dizer, tá? Nunca ouvi dizer mesmo em relação ao óleo de coco, não. Nunca ouvi nada dizer. Posso até procurar me informar, viu? Mas, assim, nunca ouvi dizer. Eu sei que pomadas à base de lanolina, por elas tratarem toda a reconstrução epitelial, elas favorecem, de uma certa forma,
como você vai ter o epitélio todo estruturado, né, hidratado, e aí você tem uma minimização de chance de ter desenvolvimento de algum micro-organismo ou de ser um facilitador para a entrada dele, que é diferente se você tiver um epitélio cheio de fissura, né, cheio de feridinha. Mas o óleo de coco eu nunca ouvi nada sobre, mas posso procurar saber. Viu? A Marina, passar o óleo de coco lá embaixo. Deve ser, né, Marina? Eu nunca ouvi dizer, viu? Vou descobrir, tá? Gente, eu preciso encerrar, porque eu entro numa reunião agora às 10 horas, e eu não posso deixar de comparecer. Muito obrigada pela acolhida de vocês. Eu quero dizer que eu recebi uma mensagem por parte de vocês. A Bianca trouxe uma mensagem. Semana passada foram dias difíceis, dias intensos, né? Acredito que vocês tenham acompanhado aí nas redes sociais. Eu preferi não ver, né? Mas eu recebi várias informações, né? E recebi um áudio de um carinho muito grande por parte da turma de vocês comigo. A gente, às vezes, não entende a sociedade que a gente vive, né? Ainda mais num momento tão desafiador desse, mas eu sigo à disposição. É com muito carinho que eu digo isso, assim, para mim foi um alento ter recebido esse carinho de vocês. Eu quero que vocês contem comigo e que eu possa marcar de forma positiva a trajetória acadêmica de vocês, e sempre ser essa parceira, até porque daqui uns dias, né, não existe mais essa relação de professor-aluno, nós todos seremos colegas de profissão, biomédicos, né? A gente tem uma assinatura de CRBM aí bem bacana, né? Então, vocês são uma turma que eu tive o privilégio de lecionar para vocês desde o primeiro dia que vocês chegaram no UniBH, né? Então, eu sou muito feliz por estar aqui com vocês, tá? Vocês fazem minhas manhãs felizes, viu? Muito felizes mesmo, tá? Um beijo grande para vocês. Eu preciso entrar agora numa reunião e contem comigo para o que vocês precisarem, tá? Beijo, Lorena. Bom Lorena, muito obrigada por tudo. Tchau. Beijo. Tchau.